Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Quando que aconteceu, vocês já pesquisaram semana passada. Então a gente vai dar uma funilada, uma aprofundada em alguns pontos relevantes que vocês precisam saber. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela teve duração de 4 anos. Ela começou em 1914 e foi até 1918, né? E a causa principal foram as rivalidades imperialistas. Eu fiz aqui um desenho para explicar para vocês mais ou menos como que isso aconteceu. Por que essas rivalidades imperialistas? Quando os estados nacionais se organizaram, se fortaleceram e eles perceberam que precisavam fortalecer sua economia, né? Algumas lideranças de alguns países se reuniram e eles pegaram um mapa, como se fosse um mapa do mundo, né, da Terra, e pegaram e dividiram entre si. Acontece que onde que cada nação iria explorar, como que ficaria, né? Então algumas nações ficaram com uma área que tinha diamantes, a outra uma área que dava para explorar os minérios, outras que poderiam levar o seu excedente populacional. Acontece que não teve para todos e algumas nações ficaram de fora. E essas nações que ficaram de fora acabou criando uma certa rivalidade imperialista. E é sobre isso que nós vamos falar. Essas rivalidades imperialistas, elas acabaram tensionando as nações, né, para se organizarem, né, e começa então a ter conflitos entre elas, né, embora de uma forma muito diplomática. Por um longo período, os países começaram a se armar também, por isso que a gente fala muito que houve um momento que antecedeu a guerra que foi chamado de período da paz armada, porque os países estavam armados até os dentes, mas eles não demonstravam que estavam armados, né? E cada um se respeitando de uma forma muito tensa, né? Eu digo que é um período em que as nações pisavam em ovos, pisavam, caminhavam lentamente. E aí então se formaram dois blocos antagônicos, que foi a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, ela era formada pela Inglaterra, a Rússia e a França. E a Tríplice Aliança era a Alemanha, o antigo Império Austro-Húngaro e a Itália. Elas estavam organizadas prontinhas, os exércitos começaram a se armar, né? Só faltava um motivo para começar a guerra. Foi aí então que numa visita à Sérvia, aquela região da Sérvia, né, o arquiduque austríaco, Francisco Ferdinando, estava fazendo uma visita e um estudante extremista que fazia parte de um grupo, né, acabou assassinando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. E pasmem vocês, mas esse foi o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem início então em 1914, né? E foi um momento em que as nações apresentaram o maior arsenal bélico que a humanidade nunca tinha conhecido, como aviões, como submarinos, como tanques de guerra, né? E acabou acabou tomando uma dimensão e se tornando um conflito mundial. O resultado desse conflito mundial, gente, não foi assim muito interessante, né, para as nações se a gente for analisar, porque deixou um saldo negativo de 9 milhões, de aproximadamente 9 milhões de mortos, né? Também teve o fim da hegemonia inglesa, porque desde a Revolução Industrial a Inglaterra estava com a hegemonia, estava controlando o mundo. O que é hegemonia? O controle da economia mundial estava sobre o controle da Inglaterra. Ela perde então a hegemonia. Os Estados Unidos passou o principal polo econômico do mundo, né? Ele assume, né, o menino que nasceu outrora, que era colônia da Inglaterra. Agora ele cresceu robusto e se tornou a referência de economia mundial. Cresce a inflação, formação de partidos políticos de tendências fascistas, implantação de regimes autoritários também. A mulher passa a ocupar, isso é um ponto positivo que a gente pode falar da guerra, é que a mulher passou a ocupar espaço no mercado de trabalho, o que lhe deu projeção social, que até então não tinha. Agora, um outro ponto que nós podemos estar citando também é o Tratado de Versalhes. E diga-se de passagem, será o Tratado de Versalhes que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, porque ele colocou a Inglaterra numa situação muito difícil, né? Aliás, a Alemanha numa situação muito difícil. Ela teve parte do seu território, ela perdeu parte do território, teve a capital dividida,
teve que indenizar as nações que ficaram muito destruídas na guerra. Então eles se sentiram humilhados nesse Tratado de Versalhes, que vai desencadear então a Segunda Guerra Mundial. E uma outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações era bem parecido com a ONU hoje, né? A Liga das Nações ela objetivava fazer com que as nações não tivessem outros conflitos mundiais. Então, a Primeira Guerra Mundial foi isso, né? Basicamente esses pontos que vocês precisam ter bem em mente para poder fazer um bom resultado no Enem, até nas provas que vocês forem fazer. Muito obrigada.